E aí pessoal, tudo bem? Fox WalkBR na área, e nesse vídeo eu vou falar sobre o último episódio da Walking Dead que lançou ontem mesmo, que no caso é o 5º episódio da 6ª temporada, não é? Tivemos algumas coisas bem interessantes e alguns pequenos detalhes que devem ser aprofundados nesse vídeo, né? Então vamos começar a analisar este episódio. Então, o ponto que eu tenho que botar em primeiro plano, levar em consideração primeiramente, é a questão da trama principal e das tramas secundárias, porque esse episódio mostrou claramente um foco constante e absurdamente, como posso dizer, produtivo na questão de focos secundários, e somente isso. E chegou um ponto da temporada e do episódio também que a gente começa a pensar, cara, tá bom, nós temos personagens com seus devidos problemas, mas qual é a trama principal da temporada? Não é uma dúvida, né, que pode acabar surgindo na cabeça das pessoas, porque o que está acontecendo exatamente? Né? Nós temos vários personagens, várias situações, mas o que está ligando todos eles? Desde o primeiro episódio, o grande problema que as pessoas estavam tentando solucionar todas juntas, sabe, unidas como um grupo, era a questão da horda de zumbis. E com isso veio também o ataque dos lobos. Então essa pode ser considerada a trama principal, não é? Aquela horda imensa que está causando todos os problemas e todos os pontos negativos que envolvem os personagens e suas ações no ambiente que eles vivem, no caso Alexandria. E nesse início de episódio, né, nós tivemos o Rick chegando na cidade, atraindo toda aquela horda para próximo de Alexandria. Mas aí que está um grande problema. Tivemos a horda, mas não tivemos a explicação de como o Rick saiu daquela situação do penúltimo episódio, né, de dois episódios atrás. Não é? Ele estava preso num trailer e magicamente ele apareceu na cidade. Pô, alguém salvou ele saiu correndo, como é que ele conseguiu desviar dos zumbis e tudo mais. Ficou um grande ponto de interrogação nesse momento do episódio, mas quando o episódio vai se progredindo, a gente começa a esquecer a trama principal. É isso que eu quis mencionar anteriormente. Chegou a horda, né, que deveria ser o grande problema da temporada, os zumbis cercaram a cidade e tipo, foda-se, né? Foda-se. Vamos esquecer os zumbis pelo resto dos 50 minutos e vamos focar no desenvolvimento de alguns personagens que foram esquecidos durante os últimos episódios. E por incrível que pareça, essa questão de focar em outros personagens foi considerado um grande ponto positivo. De modo geral, cara, tivemos o grande desenvolvimento de 4 personagens nesse episódio. 4 personagens foram bastante focados, que no caso era a Maggie, o Ron, a Diana e no caso o último é a Jessie. Vamos falar inicialmente da Maggie. Não é? Ela inicialmente demonstrou estar muito fria. Né? Foi um grande desenvolvimento da personagem, demonstrar toda aquela frieza em relação à situação do seu marido, dizendo, pô, se ele morreu, foda-se, se ele tá vivo, foda-se, eu só quero, sei lá, eu já perdi muita gente, não quero nem saber de morte. Então dá pra ver que a Maggie não tá ligando tanto assim pras mortes como antigamente. Porém, com toda aquela questão dela sentir a necessidade de procurar o marido e apagar o nome dele na parede, né, do memorial de Alexandria, mostra que mesmo ela tentando esconder, né, tentando bloquear esses sentimentos, ela ainda sente. Aqueles traços de humanidade desenvolvem a personagem de uma forma grandiosa. Aquela cena no esgoto dela chorando, dela falando que tá grávida, foram momentos importantíssimos, tanto para a história quanto para a personagem de modo geral. Tivemos a questão do Ron, que acabou tendo aquela briga broxante, né, contra o Carl Grimes. Porém tivemos um momento interessante, né, onde ele se vinculou ao Rick Grimes pedindo desculpa e ainda pedindo pro Rick treinar ele usando arma de fogo. Tem um certo foreshadowing nessa cena que eu vou falar no meu próximo vídeo, mas é uma cena interessante, porque isso desenvolveu o personagem para futuras tramas. Agora, em relação a Jessie, deu pra ver que ela acordou para o mundo real, né? Tipo, não, agora eu vou ter que tomar atitudes diferentes para lutar, para sobreviver e tudo mais, o que claramente desenvolveu o personagem, com a vizinhança toda vendo ela tomando atitudes diferentes. E, por último, tivemos a questão da Diana, ou a Diana, né? A antiga líder de Alexandria, que ela tá perdida, cara. Ela não tem mais envolvimento com nenhum personagem, né? O único personagem que ela tava envolvida era o Rick. E toda a trama dela era a questão da liderança, questão de cuidar de Alexandria. E vendo que ela não tem mais trama, certamente isso pode demonstrar, ou pode entregar que ela pode morrer futuramente. Eu ainda vou falar sobre isso nos meus próximos vídeos, mas
A Diana tá perdida, ela quer viver, mas não tá tendo muito papel pra ela nessa temporada. Quer dizer, o que ela vai fazer? Não tem mais papel pra ela, não tem mais serviço pra ela. Então, meio que o episódio entregou algumas coisas, não é? Mas, assim, de forma geral foi isso, foco em personagens secundários. Eu acho que a médica foi uma personagem, assim, foi legal a trama inicial dela, de tentar salvar as pessoas, ter falhado e querer buscar uma redenção, é legal, mas eu não acho que a personagem ganhou uma carisma suficiente pra chamar a atenção do público em geral, sacou? Eu acho que ela é mais aquela personagem de fundo que tá lá se desenvolvendo, que depois vai ter alguma trama superior, sacou? Tipo, eu não tô vendo ela como uma personagem que as pessoas estão interessadas realmente, mas esse romance com a Tara pode aumentar, sabe, a imagem dessa figura. E em relação a esse foco nos personagens secundários é que gera grande dúvida. Como é que essas tramas dos personagens de fundo refletem na trama principal? Ou melhor, qual é a trama principal? Ficamos perdidos nesse episódio, sabe? Focou em tanta gente, tantos problemas pequenos que se demonstraram tão importantes quanto a principal, que a gente pensa, tá bom, mas qual é o lance dessa temporada? Qual é a parada? E o episódio acabou finalmente focando na possível trama principal, não é? A questão daquela muralha, né, das grades, dos portões, podendo estar quebrando, não é? Os zumbis certamente vão quebrar a muralha, né, as grades, as paredes, e vai ter a invasão. Só que eu acho que isso vai ser somente pro episódio 7 a 8, ou algo do tipo assim, porque o próximo episódio vai ser focado no Daryl, na Sasha e no Aber. Mas é que tá, velho. Eu acho que esse episódio poderia ter se focado mais na trama principal, né, que envolveria os zumbis, ou pelo menos os lobos, e não se focar de modo constante em personagens de fundo. Eu acho que devia ter um certo equilíbrio entre esses dois extremos. Mas, de forma geral, o episódio foi bastante satisfatório, porque deu pra, como posso dizer, sentir o que o outro personagem estava sentindo, deu pra ver o surgimento de pequenos problemas que poderiam desenvolver outros personagens, tudo problemas internos, né? A questão da comida, o surgimento do Spencer, né? Dos problemas dele com a Diana, o seu vínculo com a Rosita. E, assim, cara, pessoas com problemas e conflitos internos. Isso é importante pra caramba numa série. Mas como eu disse, tem que haver um equilíbrio. Então é isso, né? Um episódio somente focado em personagens de fundo. Foi resumidamente isso o episódio. Então, como eu disse, foi um episódio bem maneiro, mas pecou em focar minimamente na trama principal, ou pelo menos em alguma história, porque não aconteceu nada demais no plano geral. Né? Então, como nota, vai ser 7,5. Esse é um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Foco só com a minha partida no próximo vídeo. Valeu!